Olá! No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre as alterações cromossômicas estruturais. O conteúdo e a apresentação foram planejados por um pequeno grupo de 4 estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com o objetivo de ser usado para motivos de avaliação curricular e divulgação científica. Meu nome é Gabriel e serei responsável por conversar um pouco com vocês sobre a introdução e conceitos básicos para facilitar a explicação das alterações cromossômicas que será feita pelos meus colegas. Bom, você provavelmente já ouviu falar do famoso DNA, seja em reportagens do Jornal Nacional ou em desenhos como o Laboratório de Dexter, certo? DNA é uma grande molécula que fica dentro de cada uma das células que compõem o nosso organismo e que contém as informações de como se fazer um ser humano, produzindo tudo que existe dentro de nós. Para se ter noção, se for esticado todo o DNA que existe dentro de uma única célula, teríamos 2 metros de DNA. Aposto que é mais alto que você, né? Agora, como fazemos para tudo isso caber dentro de uma única célula? Basicamente, formamos o que chamamos de cromossomos. Os cromossomos são estruturas em que condensamos essas moléculas de DNA, ou seja, enrolamos ele até que se formem estruturas bem pequenas que cabem dentro das células. Cada cromossomo é uma única molécula de DNA bem apertadinha. Possui uma estrutura própria com telômeros, cromátides irmãs, centrômeros que podem ter diferentes posições como metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico, braço longo e braço curto. Dentro de cada uma das nossas células, temos 46 cromossomos que organizam toda a nossa informação necessária para a sobrevivência. Cada cromossomo faz parte de um par, pois recebemos metade dos cromossomos da nossa mãe e metade do nosso pai. Ou seja, temos 23 pares de cromossomos que são diferentes entre si. Assim, temos células especiais que sofrem um processo chamado de meiose, para que se possa reduzir o número de cromossomos de 46 para 23 e produzir então os chamados gametas, espermatozoides do pai ou óvulos da mãe, que irão se combinar para formar um cigoto e que dará origem a um novo ser humano. Mas como todo processo natural, existem erros no meio do caminho que dão origem a alterações e que podem acarretar perda de informação importante para o desenvolvimento humano e levar ao surgimento de doenças genéticas. Algumas dessas alterações acontecem na estrutura dos cromossomos, ou seja, eles podem sofrer algum processo de modificação importante na sua forma, que serão determinantes para a ocorrência de doenças famosas como a síndrome de Down. E é sobre esse tipo de alteração que falaremos hoje. Olá, após a introdução do meu amigo Gabriel, falarei agora sobre alterações cromossômicas estruturais. Elas podem ser divididas em 2 tipos, equilibradas e não equilibradas. As equilibradas não produzem perda ou ganho de material cromossômico, ao passo que as alterações não equilibradas produzem perda ou ganho de material cromossômico. Bom, os rearranjos equilibrados podem ser de 2 tipos, translocações e inversões. E as translocações, por sua vez, podem ser recíprocas ou robertsonianas, e as inversões podem ser paracêntricas ou pericêntricas. Bom, vamos falar um pouco sobre a translocação recíproca. Ela ocorre devido a uma troca recíproca, como o nome já diz, de um pedaço entre 2 cromossomos não homólogos. E sua incidência é relativamente comum, acometendo 1 a cada 500 recém-nascidos. Geralmente ela é inofensiva no portador, pois não há perda nem ganho de material genético. Contudo, ela é importante para a prole desse portador, pois os seus gametas formados podem ser não balanceados, com deleções e inserções. Por que isso ocorre? Bom, isso ocorre devido à formação da estrutura quadrivalente representada acima, e a separação desses cromossomos pode ocorrer de 3 formas diferentes. Vejamos cada uma delas. Bom, a primeira forma é chamada de alternada. Nesse caso, são gerados alternada porque ocorre basicamente em X, entre esses dois e esses dois, e nesse caso os gametas são balanceados. Observe que o primeiro gameta é normal, e o segundo dará origem a uma pessoa igual ao genitor. Bom, o segundo tipo é adjacente 1. Veja que aqui é adjacente entre esses dois e entre esses dois. Nesse caso, o primeiro gameta, esse daqui, dará origem a uma trissomia parcial do preto e uma monossomia parcial do vermelho. Ao passo que o segundo gameta dará origem a uma trissomia parcial do vermelho e uma monossomia parcial do preto. Certo? Já no terceiro tipo, também chamado de adjacente 2, também haverão gametas desbalanceados. Observe que o primeiro gameta dará origem a uma trissomia completa do preto e uma monossomia completa do vermelho, porque aparecerá apenas uma vez o braço longo do vermelho e aqui aparecerá 3 vezes o braço longo do preto. Imagine o gameta de outra pessoa chegando aqui. Já o segundo gameta gerará quase uma trissomia completa do vermelho e uma monossomia completa do preto. Essa provavelmente causará danos mais graves à prole ou será incompatível com a vida. Bom, agora falaremos da translocação robertsoniana. Ela ocorre a partir da troca de braços curtos e longos entre cromossomos acrocêntricos, certo? Como os braços curtos de todos os cromossomos acrocêntricos contêm apenas cópias do RNA ribossômico, a perda desse braço curto não é deletéria, porque há a formação, nesse caso, de 2 cromossomos, um com 2 braços longos e outro com 2 braços curtos, o qual é perdido. Bom, os cromossomos acrocêntricos são o 13, o 14, o 15, 21 e 22. Se ocorre translocação robertsoniana entre 2 desses cromossomos, como entre o 14 e 21, o indivíduo terá um cromossomo 14, um cromossomo 21 e um cromossomo resultante da fusão desses 2 braços desses cromossomos. Um exemplo clássico da translocação robertsoniana é a síndrome de Down, que acomete 4% de todos os casos da síndrome de Down. Nesse caso, ocorre um braço longo do cromossomo 21, ele é translocado para o 14. Então, na fecundação, um gameta contém um cromossomo 21, um braço longo do 21 no 14, e ele recebe outro gameta contendo um cromossomo 21.
Então, o resultado disso é uma trissomia parcial do 21, pois o indivíduo formado tem 3 cópias do braço longo do cromossomo 21. Bom, agora falaremos das inversões. Como disse, existem 2 tipos de inversões, a paracêntrica e a pericêntrica. A inversão paracêntrica ocorre sem envolvimento do centrômero. O fenótipo do carregador é normal, mas pode formar gametas não equilibrados. No pareamento, o cromossomo invertido forma um loop, conforme nessa imagem aqui, como podemos ver. E se ocorrer crossing over, o cromossomo resultante será normal, balanceado e acêntrico, ou seja, sem o centrômero, ou dicêntrico, com 2 centrômeros. E o risco de ter filho afetado, contudo, é muito baixo, porque cromossomos acêntricos ou dicêntricos são inviáveis. Bom, já a inversão pericêntrica ocorre com o envolvimento do centrômero. Novamente, o fenótipo do carregador é normal, porém forma gametas não equilibrados, com duplicações ou deleções. A influência disso na prole dependerá dos genes afetados. Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção. Olá, então agora eu vou falar sobre os reaxângios não equilibrados, que vão englobar as deleções, as duplicações, isocromossomos e cromossomos em anel. Começando agora pelas deleções. As deleções envolvem a perda de uma parte do cromossomo, e uma pessoa com um cromossomo homólogo normal e um homólogo com deleção é parcialmente monossômica, considerando o dado cromossomo. As consequências clínicas disso geralmente se refletem em haploinsuficiência, que é a incapacidade de uma única cópia do material genético realizar a função que normalmente é realizada pelas 2 cópias. Essa deleção ela pode ocorrer tanto na extremidade do cromossomo, como ao longo de todo o braço. Nesse caso aqui, a gente colocou ela acontecendo na extremidade. As deleções elas podem se originar por crossing over desigual, por ruptura cromossômica, por segregação desigual de alguma translocação ou inversão também. Agora sobre as duplicações. Elas tornam a pessoa parcialmente trissômica, elas são causadas por crossing over desigual e segregação desigual de alguma translocação ou inversão. Uma vez que a quebra cromossômica que a originou pode interromper genes, a duplicação frequentemente provoca alguma anomalia fenotípica. Sobre os isocromossomos. Um isocromossomo ele é um cromossomo no qual um dos braços está ausente e o outro foi duplicado na forma de uma imagem espelhada, como aqui. E para terminar sobre os cromossomos em anel, a gente primeiro vai falar sobre os cromossomos marcadores, que são cromossomos muito pequenos, que geralmente não são identificados, e são ocasionalmente observados em preparações de cromossomos. Eles contêm um material genômico de um ou de ambos os braços cromossômicos, o que cria um desequilíbrio para qualquer um dos genes presentes. Muitos marcadores cromossômicos, eles perdem os telômeros, que são as pontas, e formam cromossomos em anel, formados quando o cromossomo sofre 2 quebras e as extremidades quebradas se unem numa estrutura em anel. E é isso, muito obrigada.